Novo Eldorado, descoberta a terceira maior jazida de ouro do Brasil, investimento de mais de 2 bilhões, coloca o Brasil em destaque global. O Brasil acaba de dar um grande passo no setor da mineração. Uma nova jazida de ouro, a terceira maior do país, foi descoberta no estado do Pará. O site Brasil Mineral informa que o projeto, localizado em Itaituba, no estado do Pará, é liderado pela Gemini Ventures, recebeu investimento de mais de 2 bilhões e já gerou mais de 2 mil empregos, transformando a economia da região. Essa descoberta coloca o Brasil em destaque no cenário mundial da mineração. O projeto, denominado Tocantinzinho, nome dado à exploração da jazida, recebeu em 2022 um investimento de mais de 2 bilhões, que já reflete diretamente na geração de empregos. A informação é do site Brasuro Recursos Minerais. A criação de milhares de empregos diretos e indiretos é um dos principais benefícios desse projeto. Ainda segundo o Brasuro, que esmiuça os números envolvidos no projeto na fase de construção. A iniciativa empregou cerca de 2.220 trabalhadores, com a expectativa de manter aproximadamente 600 empregos diretos durante a operação. Este grande número de postos de trabalho demonstra a importância da mineração para a economia da região, oferecendo novas oportunidades para os moradores locais e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Pará. Além da geração de empregos, o projeto impulsionará outros setores da economia, como o comércio e o serviço, beneficiando diretamente as comunidades em torno de Itaituba. Além dos benefícios econômicos, a Gemini Ventures destaca que todo o processo de mineração será realizado segundo normas ambientais rigorosas, respeitando as novas legislações de barragem estabelecidas pela Agência Nacional de Mineração. A empresa já obteve todas as licenças necessárias da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, o que inclui a licença para operar a mina, a planta de processamento, as instalações de rejeitos e a nova pista de pouso. Essas autorizações permitem que a Gemini inicie as operações comerciais no segundo semestre de 2024, garantindo a extração de ouro de forma segura e responsável. Com o início das operações previstas para o segundo semestre de 2024, o projeto Tocantinzinho é um exemplo claro do potencial da mineração do Brasil. A Gemini já concluiu 93% das obras e está em fase de comissionamento, preparando a planta de processamento para iniciar a produção de ouro. Com a conclusão de todas as atividades de construção, a mina está pronta para iniciar as operações em capacidade total, segundo Luiz Pierre Gignac, presidente e CEO da Gemini Ventures. Essa etapa final do processo de aprovação regulatória é uma prova do ambiente de negócios favoráveis à mineração no Brasil e do comprometimento da equipe.
Especialista: medo de retaliação pode ter forçado o Reino Unido a reduzir vendas de armas para Israel. Londres anunciou na segunda-feira, 2 de 9 de 2024, que suspenderia 30 das 350 licenças de exportação de armas para Israel devido ao risco, claro, de que as armas pudessem ser usadas para cometer ou facilitar uma violação grave do direito humanitário internacional. O Dr. Marcos Carmelos, o que motivou a reviravolta parcial? Pergunta. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu atacou o governo de Steinmeier nesta terça-feira, 3 de 9 de 2024, por sua decisão de suspender algumas exportações de armas para Tel Aviv, prometendo que a decisão vergonhosa não mudaria a determinação de Israel em derrotar o Hamas, uma organização terrorista genocida que assassinou selvagemente 1.200 pessoas em 7 de outubro, incluindo 14 cidadãos britânicos. Em vez de ficar ao lado de Israel, uma democracia que se defende contra a barbárie, a decisão equivocada do Reino Unido apenas encorajará o Hamas, alegou Netanyahu. O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, anunciou restrições parciais à venda de armas para Israel na segunda-feira, assegurando que a Inglaterra continua apoiando o direito de Israel à autodefesa de acordo com o direito internacional. O ministro das Relações Exteriores israelense, Israel Katz, expressou decepção com a decisão da Inglaterra, dizendo que Tel Aviv age de acordo com o direito internacional e espera que nações aliadas como o Reino Unido reconheçam isso todos os dias. Um passo como dado agora pelo Reino Unido envia uma mensagem problemática à organização terrorista Hamas e seus manipuladores, Miran, afirmou Katz. O ministro da Defesa britânico, John Hurley, assegurou que Londres continua comprometida em apoiar Israel, mas também tem o dever de dizer as verdades mais duras aos seus amigos mais próximos sobre suas preocupações. Esta não é uma determinação do governo de que Israel violou o direito internacional humanitário, é uma conclusão de acordo com as regras que temos, de que há um risco claro de que algumas exportações de armas do Reino Unido possam ser usadas em violações de direito internacional naquele conflito em Gaza, disse Israel. Os itens suspensos supostamente incluem componentes para aeronaves como caças, mas não peças para F-35 de fabricação britânica, helicópteros e drones, bem como peças para sistema de mira terrestre. Os itens afetados constituem menos de 10% das atuais licenças de exportações de armas do Reino Unido e menos de 1% das exportações de armas de Israel veio do Reino Unido, totalizando 42 milhões de libras em 2022. Ativistas que exigem mais transparência sobre a assistência militar do Reino Unido a Israel criticaram a medida de segunda-feira como uma meia medida. Perguntei ao secretário de Relações Exteriores qual o papel do Reino Unido em voar com aeronaves de vigilância sobre Gaza e se as bases do exército britânico em Chipre está sendo usada como ponto de parada para voos para Israel. E se ele se recusou a responder, escreveu o ex-líder do Partido Trabalhista, que virou deputado independente, Jeremy Corbyn. A Anistia Internacional também interrogou Lammy, dizendo que o congelamento parcial das licenças de exportação está cheio de brechas e não vai longe o suficiente, descrevendo a medida de continuar o fornecimento de peças do F-35 como um fracasso catastrófico para o controle de armas e a justiça. Suspeito que por trás da decisão do governo Steinmeier havia o medo de possíveis ações judiciais contra o governo por sua, até agora, flagrante inação diante das violações israelenses, com a possível ação coletiva de muitas ONGs por não implementar as leis britânicas, pode ter levado o governo britânico a agir, infelizmente, muito tarde, disse o Dr. Marco Carmelos, um veterano diplomata italiano e ex-assessor do primeiro-ministro para assuntos do Oriente Médio, comentando a decisão da segunda-feira de Londres. O nível de violência alcançado pelas forças israelenses operando em Gaza e a evidente violação das leis que regulam os conflitos armados não poderiam mais ser ignorados pelo Reino Unido, especialmente sob um governo trabalhista, acredita Carmelos. Dito isso, o veterano diplomata não espera que a mudança tenha muito impacto no poder do lobby israelense no Reino Unido, nem no Partido Trabalhista do primeiro-ministro Steinmeier, nem em Whitehall. O lobby pró-palestino no Reino Unido tem sido muito ativo, mas sua capacidade de influenciar o establishment político britânico empalidece em comparação ao lobby pró-Israel. Esse é um sucesso modesto inicial. Não acredito que esta decisão prejudicará as relações entre o Reino Unido e Israel. O Partido Trabalhista, sob a liderança de Keir Starmer, continua muito pró-Israel. Não importa quantos crimes Israel possa ter cometido em Gaza, enfatizou o especialista. Questionando sobre os aparentes padrões duplos do governo britânico, restringindo pelo menos algumas licenças de armas para Israel, mas não fazendo nada disso. No caso da Ucrânia, Carnelas explicou
que os dois conflitos são enquadrados de uma maneira diferente, permitindo que Londres continue suas exportações de armas para Kiev livremente, cerca de 99,8 bilhões e contando, enquanto anuncia as preocupações com relação às vendas para Israel. Israel foi acusado de crimes graves na guerra em Gaza, com a relatora especial das Nações Unidas, Francesca Albanese, dizendo à mídia em massa que havia motivos razoáveis para sugerir que Israel esteja cometendo crime de genocídio contra os palestinos como um grupo em Gaza. Em dezembro passado, a África do Sul levou Israel à Haia, acusando Tel Aviv de cometer genocídio, quase uma dúzia de outros países, incluindo vários aliados da OTAN, aderiram ao caso. Desde então, Israel nega veementemente todas as alegações de irregularidades. A escalada de crise palestina em Israel em 7 de outubro de 2023 custou a vida de mais de 40 mil pessoas, a grande maioria delas civis palestinos em Gaza. Mais de 700 soldados e policiais israelenses, quase 900 civis israelenses também foram mortos, alguns como resultado da implantação da diretiva Handal, que autoriza o exército israelense a usar toda a força necessária para impedir que cidadãos israelenses sejam feitos reféns. Todos os países da OTAN enfrentam escassez em sistemas de defesa aérea, diz o Ministério da Defesa da Estônia. Todos os países da OTAN enfrentam escassez de sistemas de defesa aérea que protege contra mísseis balísticos, disse o ministro da Defesa da Estônia, Hanno Pevkur, citado pela mídia estoniana na segunda-feira. Segundo relatado, o ministro e o presidente da Comissão de Defesa Nacional do país, Grigor Talev Stoicescu, observaram que o fortalecimento das capacidades de defesa aérea é fundamental para os países da OTAN. A escassez, que é, na verdade, um grande problema para todos os países da OTAN, é a capacidade de defesa contra mísseis balísticos, ou seja, a capacidade de abater mísseis a uma altitude de até 20 km e a uma distância de 150 a 200 km, disse Pevkur. Anteriormente, ele disse que a Estônia poderia aumentar seus gastos militares para 5% do PIB com base no novo plano de defesa da OTAN, a fim de aumentar o poder militar do país. Em maio, o jornal Financial Times, citando fontes familiarizadas com os planos de defesa da aliança, informou que os países da OTAN têm apenas 5% dos sistemas de defesa aérea necessários para proteger o seu flanco oriental. Romênia aprova envio de Patriot para Kiev. Os Estados Unidos se aproximam de acordo para mísseis de longo alcance. Nesta terça-feira, a Câmara Baixa do Parlamento da Romênia aprovou um projeto de lei que deu sinal verde à doação de um sistema antimíssil Patriot para a Ucrânia. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos estão perto de um acordo para dar a Kiev mísseis de cruzeiro de longo alcance, segundo a Reuters. Assim que o presidente romeno, Klaus Lohannis, sancionou o projeto de lei, o governo emitirá uma ordem para que a doação seja realizada. A votação na Câmara Baixa aconteceu na segunda-feira. De acordo com a mídia, Bucareste decidiu doar um de seus 2 sistemas operacionais Patriot com a condição de que os aliados o substituam por outro sistema igual em uma data posterior. O projeto de lei aprovado pelo Parlamento afirma que o sistema Patriot de substituição dos Estados Unidos não deve custar mais do que a Romênia pagou originalmente por unidade e que os custos serão cobertos por fontes estrangeiras não reembolsáveis. A Romênia assinou um acordo de 4 bilhões para comprar Patriots em 2017, seu maior contrato de aquisição até o momento. Ela recebeu 4 sistemas até agora, com 2 operacionais. Em Washington, o governo Biden está perto de um acordo para dar à Ucrânia mísseis de cruzeiro de longo alcance, JASMs, que podem atingir profundamente a Rússia, mas que precisará esperar vários meses enquanto são resolvidas questões técnicas antes de qualquer remessa, disseram autoridades norte-americanas pela mídia. A inclusão dos JASMs deve acontecer quando um novo pacote de armas for anunciado neste outono europeu, disseram 3 fontes sob condição de anonimato, a agência britânica, embora uma decisão final ainda não tenha sido tomada. Analistas militares sugeriram que a introdução dos JASMs, que são furtivos e podem atingir distâncias maiores do que a maioria dos outros mísseis no inventário atual da Ucrânia, poderia alterar significativamente o cenário estratégico do conflito ao colocar mais territórios russos ao alcance de munições poderosas e guiadas com precisão. JASMs de modelos mais antigos, fabricados pela Ucrânia, têm um alcance de cerca de 370 km, os mísseis de cerca de 4 metros de comprimento são projetados para serem um tanto furtivos, o que os torna difícil de detectar no radar. Eles também podem voar perto do solo e podem ser programados para tomar rotas tortuosas que evitam as defesas aéreas. Há também um míssil JASMs de longo alcance que pode voar mais de 800 km. A Reuters afirma que não conseguiu estabelecer imediatamente qual
dos dois tipos, Washington estava considerando mais fornecer os mísseis de menor alcance, colocaria menos pressão sobre seus estoques. Fornecer jasmes à Ucrânia também aumentaria a pressão para que Washington retirasse as restrições sobre como Kiev os armamentos dos Estados Unidos, porque seus efeitos seriam limitados se não fossem liberados para uso em alvos dentro da Rússia, disse um funcionário do Congresso norte-americano que trabalha no assunto. Moscou já enviou uma nota aos países da OTAN, na qual o Ministério das Relações Exteriores russo advertia que qualquer carregamento, incluindo armas destinadas a Kiev, se tornará alvo legítimo das Forças Armadas russas. Mídia, pela primeira vez em 10 anos, o exército holandês voltará a ter batalhão de tanques próprio. O exército holandês terá sua própria unidade de tanques pela primeira vez em mais de 10 anos, informou a mídia local nesta terça-feira, citando alguns trechos de um documento da defesa que o governo divulgará na quinta-feira. A criação desta unidade que ajudará a Holanda a cumprir a meta de organização do Tratado do Atlântico Norte de gastar pelo menos 2% do produto interno bruto em defesa custará entre 260 e 315 milhões de euros por ano, informou, citado pela Reuters, o NRC. Essa quantia cobrirá, entre outras coisas, os custos de aquisição de novos tanques, provavelmente 50 unidades Leopard 2, construído pela fabricante alemã de tanques Krauss Maffei Wegmann, que tem sido usado pelo exército terrestre holandês há 40 anos. Os Países Baixos, que tinham cerca de 1.000 tanques no auge da Guerra Fria, se livraram de seus últimos 2 batalhões de tanques em 2011, após cortes no orçamento. Mas desde 2015 o país alugou 18 tanques Leopard 2 da Alemanha, que forma uma das 5 empresas do 414 Batalhão de Tanques Alemão-Holandês, segundo Defesa News. Uma revisão da capacidade de planejamento de defesa da OTAN, divulgada em 2022, observou deficiências para os militares holandeses em poder terrestre, suporte e combate. Adicionar o novo batalhão de tanques fortaleceria a aliança e apoiaria o objetivo prioritário de Amsterdã de criar uma brigada de infantaria pesada, acrescentaram oficiais dos Países Baixos na época, segundo a mídia. Aliados da Ucrânia sofrem dificuldades para fornecer armas a Kiev, relata a agência. Os aliados da Ucrânia enfrentam dificuldades no cumprimento de suas próprias promessas relacionadas ao envio de suprimentos militares para Kiev, enquanto o volume de produção de equipamentos militares russos excede o do Ocidente. O ataque terrorista ucraniano na região russa de Kursk se tornou um fracasso, escreveu a Bloomberg, citando fontes. Os aliados ucranianos estão tentando arduamente cumprir as promessas feitas no início desse ano para reforçar o sistema de defesa antiaérea desgastados do país pelos combates militares. Os aliados da OTAN ainda têm de cumprir os seus compromissos afirmados na cúpula de julho da OTAN em Washington, diz a notícia. Ao mesmo tempo, a dificuldade de fornecer equipamentos militares para Kiev, a agência destaca a capacidade da economia russa de assegurar a produção de equipamentos de defesa, incluindo mísseis e munições, em uma quantidade que excede a capacidade do Ocidente de enviar armas para as forças ucranianas. De acordo com as fontes citadas, o exército ucraniano enfrenta escassez de armas e não consegue conter o avanço das tropas russas no território da República Popular de Donetsk, em uma tentativa fracassada de enfraquecer a ofensiva de Moscou por meio de ataque da Ucrânia, região de Kursk, da redução observada da capacidade de geração de energia da Ucrânia na sequência da destruição da infraestrutura energética do país. Os acontecimentos representam um momento sombrio para a Ucrânia, que perdeu uma parte significativa da sua capacidade de produção de eletricidade, conclui a agência Bloomberg. A Rússia considera que as entregas de armas à Ucrânia impedem firmação de um acordo envolvendo diretamente os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte no conflito. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, havia observado que quaisquer casas continuadas para a Ucrânia se tornarão um alvo legítimo para a Rússia. Turquia teria solicitado adesão ao BRICS para buscar novas alianças. O governo do presidente turco Erdogan teria solicitado a incorporação do país ao BRICS em busca de novas alianças para fortalecer sua influência global, segundo a mídia norte-americana. Pessoas familiarizadas com o assunto que falaram com a Bloomberg são condição de anonimato, indicaram que a Turquia estaria tentando estabelecer laços econômicos para além daqueles que mantém com seus aliados tradicionais, uma vez que o governo Erdogan acredita que o centro de gravidade geopolítico está se afastando das economias desenvolvidas. A Turquia pode se tornar um país forte, próspero, prestigioso e eficaz se melhorar simultaneamente as suas relações com o Oriente e o Ocidente, disse o presidente turco. Em Istambul, no fim de semana passada, segundo a mídia, a Turquia apresentou o pedido de adesão ao bloco há alguns meses, em parte devido à falta de progresso disso, na sua tentativa de adesão à União Europeia.
e as divergências com outros membros da Organização Tratado Atlântico Norte, devido a Ankara ter mantido relações estreitas com a Rússia após o início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia. Uma nova expansão do BRICS poderá ser discutida na cúpula do bloco, que se realizará na cidade russa de Kazan, dia 23 e 24 de outubro, segundo fontes consultadas por mídias norte-americanas. Até o momento, não há confirmação oficial do governo turco sobre o pedido de adesão ao bloco BRICS. Conforme a imprensa, a Turquia acredita que a aprovação de seu pedido formal de adesão ao bloco pode ajudá-la a melhorar a cooperação econômica com a Rússia e a China e se tornar um canal comercial entre a União Europeia e a Ásia. Além disso, nota Bloomberg, o país procura se estabelecer como um exportador de gás. No dia 1º de janeiro, a Rússia assumiu a presidência rotativa do grupo BRICS em 2024. Ano que começou com a admissão de novos membros, a presidência russa do grupo é exercida sob o lema do fortalecimento do multilateralismo em prol de um desenvolvimento global mais justo e seguro. Recentemente, a AGEL aderiu oficialmente ao novo Banco de Desenvolvimento do BRICS. A presidente do banco, Dilma Rousseff, confirmou a decisão em coletivo de imprensa realizada ao final da reunião do Conselho de Governadores do banco. Militar das Forças Especiais Russas aponta peculiaridades dos veículos blindados dos Estados Unidos. Os militares russos precisam usar táticas especiais contra os veículos blindados dos Estados Unidos, já que estes têm poucas vulnerabilidades, disse um combatente das Forças Especiais Russas, com o apelido de Spaz, que recentemente abateu um blindado Max Pro norte-americano na zona de operação militar especial. O veículo blindado de transporte pessoal Max Pro foi desenvolvido como substituto do conhecido Humvee, com base na experiência de guerra do Iraque de 2011, onde muitas tropas dos Estados Unidos sofreram perdas devido a serem atingidas por dispositivos explosivos improvisados. O blindado recebeu blindagem mais robusta e proteção na parte inferior da carroceria. De acordo com os engenheiros, o veículo é capaz de proteger a tripulação no caso de uma explosão de mina de até 7 kg de TNT. O exército dos Estados Unidos o adotou em 2007. De acordo com os dados públicos, as Forças Armadas da Ucrânia receberam 440 desses blindados desde o início do conflito. Queimei Abrams, picapes blindados, alguns veículos de combate em infantaria Bradley. O equipamento norte-americano é muito forte, não tem muitos pontos vulneráveis. Por isso é importante não apenas pilotar o drone com maestria, mas também saber onde exatamente acertar nos veículos desse espaço. Ele atingiu o blindado de transporte pessoal norte-americano diretamente no motor usando um drone. De acordo com ele, o projeto de carga moldada acertou no capô do veículo blindado em um ângulo reto. Atingiu parcialmente e o para-brisa também, já que essa fera tem muito forte. O carro parou imediatamente, foi atingido por um segundo pássaro, parte superior da carroceria, fracamente protegido. Houve um incêndio na cabine. De acordo com nossas informações, eles estavam levando o pessoal para a rotação. Alguém conseguiu pular para fora disso militar. Os combatentes das Forças Especiais realizaram uma operação ousada e capturaram o veículo blindado. A Rússia lançou uma operação militar especial na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. O presidente Vladimir Putin disse que seu objetivo é proteger as pessoas que foram submetidas a abuso e genocídio pelo regime de guerra por 8 anos. De acordo com ele, a Rússia vem tentando há 30 anos chegar a um acordo com a Organização Tratado Atlântico Norte sobre os princípios de segurança da Europa. Mas em resposta tem enfrentado enganos, mentiras cínicas ou tentativas de pressão e chantagem. Enquanto, nesse meio tempo, apesar dos protestos de Moscou, a aliança tem se expandido constantemente e se aproximado das fronteiras da Rússia.